Bom dia, irmãos. É com muita alegria que eu os cumprimento nessa manhã de domingo, para nós começarmos mais uma escola bíblica dominical na Igreja IPI Metropolitana de Brasília. Eu gostaria de convidar os irmãos a começarmos essa manhã fazendo uma oração ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós estamos aqui nessa manhã como Igreja do Senhor, com o objetivo, Senhor Deus, de louvarmos e bendizer o nome do Senhor, agradecer por tudo que o Senhor é em nossas vidas, pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos ser chamados seus filhos e podemos também, Senhor Deus, aprender mais do que o Senhor tem para nos ensinar através da sua maravilhosa e santa palavra. Seja conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio nessa manhã, nos mostrando, Senhor Deus, o que o Senhor espera de nós e o que nós temos que fazer para sermos cada dia mais agradáveis ao Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então a nossa escola dominical lendo a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada, nos Salmos de número 93. Nós vamos ler sobre o poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor. Levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Palavra do Senhor. Vamos, a partir desse momento, então, ouvirmos alguns louvores ao nosso Deus. E após os louvores, vamos assistir mais uma aula que hoje será ministrada pelo reverendo Sandro Xavier. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia
descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontrou. Se no abismo está minha cama, sei que ali
também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Meus irmãos e minhas irmãs da IPI Metropolitana de Brasília, já estava com saudade, né, dos nossos encontros para falar do livro do profeta Abacuque. Afinal de contas, tivemos aquele intervalo, né, por causa do Dia das Mães. E agora estamos aqui para o 6º encontro. Eu quero lembrar que são 8 encontros. Nós então temos somente mais 2 depois desse. Eu vou já preparar uma nova sequência de estudo, né, e vou anunciar em breve. Então, nós vamos aí seguindo com esse livro de Abacuque. Estamos chegando, né, já ao final, como já falei, e estamos chegando à parte dos ais, né? E essa parte aí vai falar justamente do momento em que Deus faz um julgamento, vamos dizer assim, né? Segundo a ação do profeta Abacuque, tá? E essa, então, é a segunda parte dos ais, né? Claro. E chegamos à denúncia e julgamento. Então, nessa parte aí, nós temos a oportunidade de conhecer mais um pouco desse Deus que mostra o caminho a partir da realidade daquele povo lá. E que, claro, o texto bíblico sempre traz para nós a oportunidade de relacionar tudo isso que a gente aprende para a nossa vida hoje, né? Então, entender o que está acontecendo lá é o que chamamos de exegese, entender o que significa o texto bíblico, qual a relação com a sua cultura daquela época, com o seu conhecimento daquela época, o que as palavras querem dizer para aquele povo lá, e hermenêutica é trazer para nós hoje o que essa mensagem pode significar para nós hoje, tá? Então, as 3 palavrinhas de chave de leitura para esse trecho que nós estamos lendo hoje, que na verdade, nós já vimos aí, tá? O capítulo 2, de 12 a 20, que vai falar da denúncia e julgamento, a segunda parte dos ais, tá bom? Capítulo 2, versículos 12 a 20, tá bom? Guerras, ódio e idolatria, tá bom? Para iniciar, eu sempre peço, né, e aí, né, é uma coisa que eu tenho planejado para os encontros presenciais, que são o compartilhamento das ideias, né, e isso aí, para mim, é a gente fazendo isso quando estamos juntos, né? Claro que talvez um encontro online também daria para fazer isso, mas a gente sempre evidencia aquele encontro, né, em que olhamos um nos olhos dos outros, e eu estou ansioso para que nós consigamos fazer isso, que Deus nos ajude, né, com o avanço das nossas vacinas aí no país. Eu lembro que a vocês que na sexta-feira passada eu tomei a vacina, né? Não posso dizer ainda das reações e tal, porque estou gravando isso antes de ter tomado.
Mas estou nessa ansiedade de podermos nos encontrar para estudar a Bíblia juntos, orarmos juntos, partilhar também da celebração ao nosso Deus juntos. Então era o momento de compartilhar, né? Mas como eu já deixei esse texto para vocês lerem, lembrem-se aí do que esse texto trouxe para vocês de impressão, tá bom? E vamos orar pedindo que o nosso Senhor, pelo seu Santo Espírito, que nos ilumina, né? Que nos mostra aquilo que Ele quer dizer, Ele nos encaminhe nesse estudo da sua palavra por meio do profeta Abacuque, tá bom? Oremos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas neste momento em que nós, Senhor, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, nos reunimos, Senhor, em torno da Tua palavra. Que mesmo remotamente, Senhor, nós fazemos comunhão contigo, com os irmãos, com as irmãs, para aprendermos de Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos encaminhe, nos ilumine, nos mostre a direção. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, o texto-chave para esta leitura é o texto que está no versículo 14 dessa perícope aí, né? Quando eu falo perícope, eu quero que vocês não estranhem, porque perícope quer dizer um texto selecionado que faz um sentido, que tem uma história, ainda que sejam versículos de um capítulo, como nós estamos lendo agora, não um capítulo inteiro, não um trecho inteiro, mas uma perícope conta uma história, né, fechada ali, ou um trecho de uma história que tem um significado. Tá? Então, o trecho selecionado aí para ser o nosso texto-chave é: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem que vive na igreja há muito tempo não se lembra, né, daquela canção: como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do poder de Deus e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vem daí, do nosso profeta Abacuque, né, esse texto. E vai ser o texto que vai nos iluminar para essa nossa reflexão nesta manhã, né? Então nós vamos fazer a leitura aí do texto que está em Abacuque 2, de 12 a 19, esse trecho que vai nos levar a pensar sobre esse segundo trecho, né, dos ais que Deus vem trazer como uma reflexão e um julgamento daquilo que os seres humanos têm feito, tá bom? Vamos fazer essa leitura, vamos acompanhar você aí na sua casa, está projetado aí para você, tá bom? Ai de quem constrói com sangue uma cidade e com crime funda uma capital. Não provém do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se afadiguem inutilmente? Pois a terra inteira estará repleta do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. Ai daquele que embriaga seu próximo, misturando drogas no copo, para lhe contemplar a nudez. Você ficou saciado de vergonha e não de glória. Beba também você e mostre a sua incircuncisão. A taça que está na mão direita do Senhor será derramada sobre você, e em você a vergonha há de superar a glória. A matança que você praticou no Líbano vai cobrir você mesmo. A mortandade dos animais o encherá de pavor. Tudo por causa do sangue humano derramado, da violência feita ao país, à cidade e aos seus moradores. Ai de quem fala um pedaço de madeira acorde, e a pedra muda, desperte. Pode o ídolo ensinar? Veja, está coberto de ouro e prata, mas dentro dele não há nenhum sopro de vida. De que serve um ídolo para que um artista se dê ao trabalho de fazê-lo? De que serve uma imagem, um mestre de mentiras, para que o artista nela confie e continue fabricando ídolos mudos? Palavras do Senhor. Esse terceiro ai, ele contém aí um julgamento da cidade, tá? E nós vamos nos concentrar aí nos versículos 12 a 14, só para você ter uma ideia, ó, lembre aí, ó, quem constrói com sangue uma cidade, tá? Trabalhar para o fogo, que as nações se afadiguem inutilmente, lembre-se dessa chave, tá bom?
a terra inteira estará repleta do conhecimento da glória do Senhor. Tá bom? Então, vamos seguir adiante nessa lembrança aí, tá? Olha só, essa palavra de Deus ao profeta está dirigida especificamente à cidade, principalmente à capital, tá? Que abarca todo o poder religioso, poder político, poder cultural. A capital, a cidade, ela é a demonstração da reunião, da centralidade desse poder, que é o político, religioso e cultural. E capta mais recursos que vêm dos povos oprimidos. Ou seja, aquelas pessoas que são mais pobres, elas trabalham incessantemente, elas trabalham de uma forma que se cansam, se afadigam para sustentar esse poder político, religioso e cultural também. Vejam que essa leitura de Abacuque, ela nos faz lembrar que Abacuque viveu, na sua época, problemas que nós podemos relacionar aos nossos hoje. Isso é muito importante lembrar, porque vai também direcionar a nossa visão da nossa atitude, a nossa visão da nossa compreensão do que ocorre com a nossa vida também hoje, com a nossa ação, com como vamos dedicar os nossos esforços, o nosso conhecimento, a nossa força, a nossa fé ao que vivemos, tá? Note que o profeta, lá no versículo 12, fala: ai de quem constrói com sangue uma cidade e com crime funda uma capital. É bem horrível, né, para um governante estabelecer o seu governo, o seu poder, com crime e com sangue em uma capital. Tá? Lembremos que nós somos seguidores de um Senhor que falou em nome do amor e veio trazer uma atitude que o levou à morte e morte de cruz. Em vez de ele ser alguém que usou o poder e o derramamento de sangue para estabelecer o seu poder foi demonstrado numa cruz, com a entrega da sua vida e derramando o seu sangue e abrindo mão de violência. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos, para não sermos levados por uma torrente de doutrina errada, condenatória e que nos leve ao inferno. Abacuque está denunciando a construção de uma capital, de um poder político, religioso e cultural, com derramamento de sangue e com violência. Esse não pode ser o nosso artifício. Essa não pode ser a nossa maneira de construir a nossa capital, o reino de Deus. Essa é a nossa capital. As capitais foram construídas com sangue, com crime, com violência, com roubo. Por isso Deus quer vê-las destruídas. Não uma capital, uma nova Jerusalém, em que as pessoas se reúnem em torno do Deus Salvador, do Deus que liberta, do Deus que salva, do Deus que vem trazer em Jesus Cristo essa nossa nova vida. Por que essa acusação tão grave de Abacuque? Por que deveríamos dar atenção a uma acusação feita por Abacuque em nome de Deus? Vamos lembrar de uma oposição cidade-campo. E é importante que nós nos lembremos disso aqui. É importante. O camponês é explorado pelos grandes mercadores, e isso acontecia naquela época, tá? E acontece muitas vezes até hoje. É claro que hoje nós temos ainda o agronegócio, né, que também tem uma série de complicações que nós precisamos refletir sobre isso. Mas mesmo no agronegócio existe aquele camponês que trabalha, que mete a enxada no chão o dia inteiro. E que o resultado do seu trabalho é tão pouco. Veja, nós sabemos que o Senhor é muito ligado ao povo que cultiva a terra. Olha que figura bonita que nós temos aí.
O povo cultiva a terra, produz a vida em toda a sua essência. Isso diz respeito essencialmente àqueles que cultivam o solo. Olha bem, olha a ligação de Deus com esse tipo de gente. Deus também cultivou o solo para fazer Adão. Adão, o primeiro homem, aliás, Adam, vem de Adamar, que é terra. Em hebraico, né? Na língua hebraica, Adamar quer dizer terra. Por isso o nome é Adam, Adão, que vem do Adamar da terra. Tá? A cidade somente aproveita o que o campo produz. Ela não reconhece o valor do campo e do camponês e, além disso, ela oferece idolatria. Quer dizer, adoração a valores que não conduzem à vida, à reprodução, ao cultivo, a espalhar sementes para que produzam. É só consumo, consumo e consumo. Consumir é acabar, é como vir um bando de gafanhotos e terminar com aquela lavoura inteira. Consumo. O julgamento da cidade mostrará quem é o verdadeiro Deus. Olha no versículo 14, ó, e comigo na sua Bíblia, tá? No versículo 2, capítulo 2, versículo 14, ó. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, quando nós conhecermos a glória do Senhor, esse vai ser o julgamento. Com esse conhecimento, você vai entender qual é essa diferença de quem só consome para quem consome, mas também produz. E não que esse pessoal que na visão só consome, mas é que eles não dão o total valor, o total apoio para que continuem produzindo, né? É como nós imaginarmos hoje a grande importância do meio ambiente. Hoje eu conversava no trabalho com uns amigos, e quando eu falo hoje, eu estou falando da semana passada, né? Ainda dos dias úteis, tá bom? Quando eu gravei esse vídeo para nós estudarmos. E falei, o ser humano está desmatando o planeta, acabando com as árvores, poluindo os rios. E aí, hoje nós vivemos um calor excessivo no planeta, não é só na terra, no Brasil, né, onde estamos pagando aí a mais por um consumo de energia, mas o planeta está vivendo isso. E aí, quando tem um calor a mais, algumas pessoas dizem que Deus está sendo malvado. Essa é a questão da lei de Deus, né? Fala que algumas coisas vão acontecer e não é uma profecia de maldade. É porque se vocês continuarem agindo assim, vocês terão um problema. E aí nós continuamos agindo assim. Quando o problema vem, o problema é quem? Deus que é malvado. Sabe? Esse conhecimento de Deus que encherá a cada um de nós e a nossa vida, como as águas cobrem o mar, vai nos mostrar quem é o verdadeiro Deus. E vai ser o julgamento da cidade. E o julgamento da cidade, a cidade julgada, né, será julgada com tudo e conosco que estamos dentro. Quando você joga um lixo pela janela do ônibus, pela janela do seu carro, você não está fazendo aquele lixo se desintegrar, ele vai continuar ali no planeta Terra, que é a sua casa. Você jogou o lixo dentro da sua casa. Entenderam o grande problema? Um Deus que cuida da vida e não está relacionado com alienação, escravidão e morte, que é o que os ídolos trazem. Então, muito cuidado, meus irmãos, com os ídolos. O que são esses ídolos? A gente pode transferir isso dentro dessa aula que Abacuque dá. Essa imagem aí mostra, né, a diversidade, está vendo? Aqui, né, dos homens do campo com os homens da cidade. Homens, quando eu falo homens, são os seres humanos, englobando homens, mulheres, né? Que nós possamos, né, aprender nessa lição aí, tá? Isso.
Seguindo adiante, vamos para a segunda parte, o quarto A e o conhecimento do opressor, versículos 2, o capítulo 2, versículos 15 a 17, vão nos mostrar esse conhecimento do opressor. Veja, olha só, o profeta fala das armas usadas pelo opressor, dar de beber e misturar seu furor. Significa que ele oferece coisas que são muito esperadas por aqueles que necessitam e, junto com isso, empurram elementos que escravizam, fazem manipular, tornam a pessoa alienada, ou seja, embriagada e fora de si. A figura de linguagem que Abacuque usa aí é do embriagado. É alguém que acaba não controlando mais a sua própria vida. O problema disso aí, meus irmãos, e aí vamos pensar como evangélicos que somos, né? Para que não criemos uma lei que seja opressiva simplesmente por ser a lei. Não beba! O problema não é na bebida, porque senão o nosso Senhor Jesus Cristo não teria estabelecido a sua presença com o vinho, né? Não teria transformado água em vinho no casamento. E aquele vinho era vinho, sim, que embriagava, não era um vinho suco de uva, tá? E aí na imagem nós vemos, ó, o embriagado age sem controle da sua própria vida, né? O embriagado age sem controle da sua própria vida. A imagem ficou sem controle aí também. Então, meus irmãos, algumas pessoas utilizam, e nós podemos usar essa imagem de Abacuque, veja que coisa. Existem pessoas por aí que empurram uma maneira de embriagar a outra para que ela perca a sua razão e se aproveitem dela, né? É o pecado da embriaguez? Sim, quando você se descontrola, você perde o controle daquilo que muitas vezes é colocado para que você se alegre um pouco, para que você partilhe legal e animadamente da companhia de pessoas que você ama, que não vão abusar de você, que sabem que você também não vai exagerar nesse dispositivo, que pode trazer consequências ruins, como a Abacuque fala. Alguém que não tem controle de si pode ficar escravizado, alienado, fora de si. Não controla mais a sua própria vida. Veja o elemento que se pode usar pelo opressor. Usar alguma coisa que você quer muito e essa coisa vai fazer com que você perca seu próprio controle. Perca sua liberdade. Dessa forma, nós podemos verificar ações de pessoas, grupos, até mesmo nações inteiras. Roubar de forma violenta e sanguinária os bens de uma nação é uma coisa terrível. Porém, roubar seus valores, sua consciência, sua cultura é um crime que mata um povo por inteiro junto com sua história. O julgamento dos opressores será o desnudamento de todas essas manobras. Quer dizer, Deus vai mostrar para nós quem está agindo com essas manobras terríveis, horríveis, que acabam com o povo inteiro. Isso é terrível, porque a alienação esconde a violência, esconde o derramamento de sangue, faz pessoas acreditarem em coisas que não são verdade. E é bom a gente viver essa época em Abacuque, estudando Abacuque, né? A alienação esconde a violência e o derramamento de sangue. Manobras que tentam alienar pessoas, grupos e povos inteiros. Não faz a gente pensar em fake news, justamente nos tempos em que nós vivemos? Consegue-se simpatia, justificam-se as mortes. Muitas vezes essa arma utiliza argumentos religiosos. O desmascaramento é importante para mostrar que Deus não tem nada a ver com esse projeto maligno e opressor. E aí eu quero recobrar com vocês, tá? Para a gente ter bem certeza. Olha, Abacuque está falando isso, não sou eu. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. É importante que nós saibamos que um ídolo é aquela coisa que vem todo maquiado
de coisas bonitas, mas por dentro, olha lá como fala, né? O próprio texto fala isso, né? Onde que está aqui, gente? É um ídolo de metal que ensina mentiras, tá? E a pedra sem vida não tem orientação, não dá orientação, melhor dizendo, tá? Esse é o ensinamento de Abacuque com relação aos ídolos, né? Eu andei um pouco para frente aí. Agora eu posso andar para frente. O quinto ai denuncia a idolatria. É a denúncia da idolatria. O profeta sabe que tudo isso que está relacionado com uma importante destruição da idolatria que toma conta do coração das pessoas. Perceba que a idolatria é tudo que o homem produz e que é apresentado como absoluto, mas somente produz escravidão. Somente produz morte. E o que é pior no coração e na mente deles? Isso ocupa o lugar de Deus. Ocupa o lugar do nosso Senhor. Veja que atrás de ídolos escondem-se pessoas poderosas para manipular o povo, sugando-lhes a liberdade e a vida, roubando-lhes muitas vezes bens materiais e até mesmo a liberdade de pensar. Destruir a idolatria é ponto-chave para a libertação dos oprimidos e por isso Abacuque fala desses ídolos de pedra, de madeira, que por dentro não tem vida. Destruir os ídolos enfraquece o maior poder dos opressores, devolve a liberdade de ação do povo, para que ele não haja somente direcionado por esses ídolos, por aqueles únicos que podem falar o que ele pode pensar. É a liberdade que Jesus vem nos trazer. Quebrar os ídolos, superar os ídolos. Abacuque, com esses ais, nos mostra, nesse momento, a entender o equilíbrio e o respeito para com aqueles que produzem, para com a nossa terra, a quebrar os ídolos, a não perder a nossa lucidez, a não nos deixar embriagar por qualquer direcionamento errado que nos levam a aceitar a violência, que nos priva a liberdade. Pense nesses ais, leia de novo o texto e pense na nossa vida atual hoje. Como você atualizaria os ais encontrados em Abacuque? Eu quero convidar então você, irmão e irmã, para o próximo encontro, né? Sempre o terceiro domingo do mês. Nós estamos aqui no dia 20 de junho, né? Então nós temos programado para o dia 18 de junho, 18 de julho, o nosso próximo encontro, que é o penúltimo para estudar Abacuque. Então leia aí, capítulo 3, versículos 1 a 7, tá bom? Aí nós vamos entrar na oração de Abacuque. É uma parte muito bonita do nosso livro do profeta Abacuque, tá bom? Vamos nos preparar aí para a primeira parte da oração de Abacuque, lendo o capítulo 3, versículos 1 a 7, tá? Eu espero encontrar você de novo lá. Eu sempre digo que você pode mandar suas perguntas tanto pelo chat dessa apresentação no YouTube, como lá no nosso grupo no WhatsApp, mandar para qualquer pessoa que você conheça da igreja. A gente comenta no outro encontro, se for o caso, tá bom? Quero deixar um abraço para você, um bom domingo para todo mundo. Deus abençoe vocês e que tenham uma semana agraciada pela presença de Jesus Cristo na sua vida, com liberdade, com amor, com muita paz e com saúde também nesses momentos que nós precisamos. Deus te abençoe. Amém.